Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje estaremos terminando a leitura do livro 2 da obra Cristianismo Puro e Simples, este livro aqui. Como vocês sabem, semana após semana eu tenho compartilhado aqui as minhas leituras com vocês, as minhas resenhas deste livro, né? E hoje vamos terminar o livro 2. Talvez você tenha caído aqui nesse vídeo pela primeira vez e esteja se perguntando, livro 2? Você está falando de um livro? Por que livro 2? Como eu expliquei em vídeos anteriores, este livro aqui, ele é um compilado de 4 livros. Então já terminei a leitura aqui com vocês do livro 1 e hoje estarei terminando a leitura do livro 2 com vocês. Eu recomendo que você, caso tenha caído pela primeira vez aqui, volte na playlist para que você possa estar acompanhando desde lá do primeiro vídeo, os bastidores, tá ok? Para que você possa estar entendendo melhor. Mas vamos lá, vamos iniciar. Hoje eu irei falar do capítulo 5, que fala da conclusão prática, Capítulo 5, e ao terminar esse capítulo, como falei, estarei terminando o livro 2. Nesse livro 2, o título, o tema do livro 2 foi o tema no que acreditam os cristãos, onde C.S. Lewis ele vem capítulo após capítulo apresentando aquilo que acreditam os cristãos. E nesse vídeo aqui, nesse capítulo aqui, ele apresenta uma conclusão prática, sobre também o que os cristãos acreditam. Então, assim, basicamente, gente, eu vou tentar aqui resumir, não entregar muitos detalhes, embora não tem como não entregar alguma coisa ou outra, mas assim, vamos lá. Logo no início do capítulo, C.S. Lewis ele já fala sobre a entrega de Cristo, a entrega e a humilhação perfeita de Cristo na cruz do Calvário. De fato foi uma entrega, foi uma humilhação, ele se entregou, na verdade ele não foi, ele foi morto, mas pela entrega dele, Jesus, e essa entrega e essa humilhação, ela foi perfeita porque Jesus era 100% Deus, e foi uma entrega, e essa entrega foi humilhante porque também ele era 100% homem. Então, como homem, ele passou as piores humilhações que um homem, uma pessoa, um ser humano pode sofrer. Então, já começa aí, a gente falar da característica de Jesus. Ele é 100% homem, mas 100% Deus. E a gente já apresentou em vídeos anteriores Jesus como o penitente perfeito. Por quê? Só um homem perfeito poderia cumprir a lei do Velho Testamento, só um homem perfeito poderia agir da maneira como Jesus agiu. E assim, de fato, nós sabemos que o pecado ele entrou no mundo por meio de um homem, Adão. E só um outro homem, e Jesus ele também é considerado o segundo Adão, só um outro homem que poderia anular o efeito do pecado nas nossas vidas, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então assim, se por Adão a morte entrou nessa terra, por meio de Jesus o efeito do pecado, que é a morte, ela foi anulada por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então ele já inicia fazendo esse paralelo, esse contexto. Aí talvez você se pergunte, mas como que a morte de Jesus anula a morte se todas as pessoas morrem? Pois é, mas esse contexto que a Bíblia fala da morte, ela não está necessariamente falando da primeira morte, dessa morte física, ela está falando da morte eterna, de uma morte espiritual. E ali também, quando Deus, no Jardim do Éden, falou para Adão
sobre a morte, ele não estava falando daquele primeiro momento ali. Ele estava falando de uma morte, né, física, mas ali naquele contexto ele também estava falando de uma morte espiritual. Então, assim, o sacrifício de Cristo na cruz, ele anula o efeito da morte eterna nas nossas vidas. E aí ele vai passar o capítulo todo explicando e dando vários detalhes, apresentando os contextos. Por mais aqui que eu vou procurar aqui explicar uma coisa ou outra, só vocês lendo. E esse capítulo aqui, aliás, o livro todo é excelente, mas esse capítulo daqui também é excelente, gente. Talvez vocês estejam acompanhando, né, os meus vídeos e talvez vocês ainda não tenham adquirido o livro, mas assim, dá tempo para adquirir. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Talvez você não tenha nem condições de adquirir, né, o livro. Não tem problema, tente ver num sebo. Existem vários aí pela internet, ou talvez na sua cidade, próxima aí da sua casa. Não tem problema. O mais importante é você procurar de alguma forma ter contato com este livro aqui, né? Porque ele é precioso, de uma riqueza muito grande, porque assim ele vai fazendo os argumentos, ele vai dando os exemplos e assim fica difícil, né, de fato assim, não concordar com eles em alguns pontos, em alguns aspectos. Então ele já inicia, né, falando do sacrifício de Cristo ali na cruz, que foi de maneira perfeita. Aí depois ele vai fazer uma argumentação assim riquíssima sobre a nossa vida, né, sobre a nossa vida humana, né. Nós não fomos consultados, né? Não houve, né? Não precisou do meu e do teu consentimento para que eu e você estivéssemos hoje aqui, né? Simplesmente os nossos pais nos concedeu essa vida aqui, e a vida dos nossos pais também foram concedidas pelos nossos antepassados. Então, assim, um ser humano um ser humano gera um outro ser humano, né? E a gente não tem escolha, a gente simplesmente nasce, né? E a gente recebe essa vida aqui. E aí ele faz um paralelo com a vida, né, de Cristo em nós, né, para obter a vida eterna. Assim como para nós termos essa vida aqui não depende do meu e do teu consentimento, o processo para obter a vida eterna também não precisa do meu e do teu consentimento. Simplesmente ele já está estipulado na Bíblia, né? Ali nos Evangelhos, no Novo Testamento, né? Pela palavra de Cristo mesmo, né? Por Cristo ali, já foi determinado. E Cristo veio, estabeleceu esses 3 processos e cabe a cada um de nós obedecer, né? Então é interessante porque ele já de cara ele já faz esse paralelo. Pô, você para receber a vida aqui você não teve consentimento. Então, poxa, para você obter a vida eterna você vai querer questionar, né, os processos. E aí ele pega e ele já apresenta os processos, né? Logo depois ele apresenta os processos para que possamos, assim, né, de certa forma obter a vida eterna. E ele vai dizer que é o batismo, né, são 3 processos: o batismo, a Santa Ceia e a fé, né? E eu vou ler o trecho aqui, que uma coisa é eu falar, outra coisa é vocês, né, ouvirem e depois lerem as palavras de C.S. Lewis. Ele vai falar aqui: há 3 coisas que infundiram a vida de Cristo em nós: o batismo, a fé e a ação misteriosa a que os diferentes cristãos dão nomes diferentes: a Santa Comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia. Esses, pelo menos, são os 3 métodos mais comuns, ou seja, já está estipulado, são esses os 3 métodos comuns, né? E aqui ele não está falando somente para os cristãos protestantes, mas está falando para todos os cristãos, porque de fato somos todos cristãos. Temos temos algumas diferenças teológicas, doutrinárias, mas temos também, né,
o ponto central, que é Cristo. Nesse sentido, todos nós acreditamos na mesma coisa, somos de fato todos discípulos de Cristo. E ele cita, né, a Santa Comunhão, a Santa Ceia e a Eucaristia, ou seja, ele no mínimo aqui falou para três tipos de cristãos, né, os cristãos protestantes, os cristãos católicos e até os ortodoxos também, né. Então, de certa forma, ele explica isso. São esses os três processos. E não cabe a mim e a você questionar, né, esses três processos que Jesus já estipulou. Cabe a mim e a você, né, e a nós que queremos, né, nos tornar discípulos de Cristo, seguir esse processo. E aí ele vai dar vários exemplos depois, explicando, né, do papel que nós temos para poder, porque assim, a vida de Cristo é gerada, é infundida em nós, e aí ele depois vai falar sobre o papel que nós temos, né? Porque talvez você pergunte, talvez você fale assim, então, para ser cristão, para ter a vida eterna, então basta somente, né, eu me batizar, eu ter fé em Jesus Cristo e eu participar da Santa Ceia, pronto, já estou salvo. Não, não é bem assim, né? C.S. Lewis vai explicar no livro, e eu não vou dar muitos detalhes aqui, que existe um papel que eu e você temos que fazer para preservar essa vida. E ele faz uma outra explicação. Lembra que eu falei que nós recebemos a nossa vida aqui sem o nosso consentimento? Então, uma coisa é você receber a vida que você tem aqui sem o seu consentimento. Outra coisa é o papel que você tem de mantê-la ou não. Porque assim, cabe a você manter a sua vida ou não, né? Porque assim, nós temos a nossa responsabilidade também. Se você não se alimentar, se você não beber água, se você não ali procurar, né, ter uma noite de sono, um mínimo ali de horas de noite de sono, você vai perder essa vida bem mais rápido do que aquelas pessoas que fazem, né, essas mínimas coisas. Claro que eu não estou entrando em detalhes de doença, não estou entrando aqui nesse sentido, né? Eu estou só ali entrando no detalhe prático do que até Lewis explicou do papel, né? Ele fez esse paralelo. Então, assim como você tem o seu papel para manter a sua vida aqui na Terra, o cristão também tem um papel, né, prático, diário, para manter a vida de Cristo nele. E é sobre isso que ele vai entrando, né? Ele vai costurando, você vê como ele é de uma riqueza, né? Ele vai assim montando toda a construção dele de uma forma que assim, ele vai apresentando e vai fazendo os paralelos, e você fica vendo assim, cara, esse cara escreve muito bem. E assim, C.S. Lewis, a formação dele era em literatura, né? Em letras de literatura, ele era um acadêmico. Ele não tinha uma formação teológica, mas ele era um acadêmico. Então ele trabalha muito bem com as palavras, com o imaginário, ele dá muitos exemplos. Aí ele cita exemplos da natureza, aí ele cita exemplos de cálculos matemáticos, ele fala de átomos, como vocês já estão vendo aqui, né? Os exemplos que ele deu. E aqui nesse capítulo também não é diferente, ele dá vários exemplos, só que assim, eu fico aqui me controlando para não entregar, né, demais, né? Então é praticamente isso. Ele, nesse momento aqui, ele define, né, os passos, vamos botar assim, né, o que cada um de nós temos que fazer para manter a vida em Cristo. E aí, gente, lá na frente, ele também reconhece que não domina, né, não entende de maneira completa como que você, cumprindo esses processos, você vai obter a vida eterna. Ele entendeu que, porque está estipulado lá, né, Jesus falou, né, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, então você tem que ter a fé, você tem que ser batizado
e você tem que participar, né, do corpo de Cristo, né, fazer isso, né, na Santa Ceia. Cristo falou, né, façam isso todas as vezes que o beberes e o comeres em memória de mim. Então, assim, Cristo estipulou, né, pelo menos 3 processos: crer, ser batizado e participar da Santa Ceia. Mas aí Lewis, ele confessa, e isso demonstra até uma humildade da parte do autor de confessar que não dominava, né, não entendia muito bem o porquê que, cumprindo esses 3 processos, ele obteria a vida eterna. E, claro, a gente entende, né, a Santa Ceia, né, e o batismo nós realizamos com o nosso corpo, são atos externos. Então, assim, é você se entregando mesmo, né, é você reconhecendo que você de fato é um pequeno Cristo, porque ser cristão é isso, né, ser um pequeno Cristo, é procurar, né, agir como Cristo agiria, né, como Jesus Cristo agiria em determinadas situações. Mas não dá para a gente conhecer e entender profundamente isso, até porque, lembra, vídeos anteriores eu falei também sobre isso, nosso conhecimento ele é limitado, né? Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, e quando vier aquele que é completo, né, quando Jesus de fato voltar, tudo o que conhecemos em parte será revelado. Então houve uma estratégia de Cristo de não entregar tudo, né? Ele não quis explicar, mas existe um milagre. No momento que a igreja está ali como corpo de Cristo, reunida, fazendo memória, né, do sacrifício de Cristo na cruz, um milagre acontece, né? Só quem faz parte do corpo entende isso, sabe da importância de fazer isso, né? A nossa fé é renovada, né, por meio da comunhão com os nossos irmãos. Então é importante. E aí Lewis, ele engraçado, né? Ele confessa que não domina de maneira completa isso, mas aí ele vai dar alguns exemplos, por exemplo, dos cientistas, né? Aí ele fala do sistema solar, ele vai explicar sobre o sistema solar, que nós também, né, não dominamos o sistema solar, não dominamos totalmente como o sistema solar funciona, mas nós acreditamos na autoridade dos cientistas que dominam muito mais, né, o funcionamento do sistema solar do que eu e você. E aí ele faz esse paralelo com Jesus, porque assim, com Jesus, porque assim, muitas coisas nós seguimos nas nossas vidas, muitas regras do nosso dia a dia nós obedecemos porque autoridades que dominam os assuntos estipulam as regras. E aí ele faz esse paralelo com Cristo. Cristo é a autoridade máxima de nossas vidas. E se ele estipulou, ele sabe o porquê que ele estipulou esses 3 processos. Então, assim, não precisa necessariamente do meu e do teu consentimento para questionar, né, o porquê disso, né, o porquê de fazer esses 3 processos. Cabe a mim e você obedecer. E aí ele vai dar mais uns 2 ou 3 exemplos aqui, gente. Eu poderia aqui falar muito mais, sabe, do trecho. Eu escrevi aqui, eu tô com o meu eu fiz o meu resumo aqui antes de falar com vocês, mas assim, eu vou me ater por aqui e já vou dar um salto logo lá pro final do capítulo, porque é o que eu falei, senão eu vou acabar entregando muito, Então é isso, ele explica, ele apresenta, né, que nós temos um papel, esse papel de preservar tanto a nossa vida aqui na Terra, como de preservar a nossa vida em Cristo, né? Nós temos os papéis, e eu não vou entrar nos detalhes dos papéis, só você lendo o livro para você saber. E aí, lá no final, ele começa uma construção mais ou menos assim. Tá, legal.
Cristo veio, morreu, né? O sacrifício dele é importante, por meio do sacrifício dele ele anulou, né? o pecado, o efeito do pecado. Ele não tirou o pecado, né? Nós continuamos pecando, a nossa natureza ela é pecaminosa. Tem até um trecho aqui do capítulo que ele fala que não existe cristão bom, né? As atitudes que os cristãos fazem são boas porque a vida de Cristo está dentro de cada cristão. Então, assim, tem essa de cristão bonzinho não, tá, gente? Então, assim, a gente erra, a gente peca muito, e muito mesmo, erra muito, né? Se existe algum mérito nas nossas vidas é porque Cristo está em nós. Então, aí ele vai no final e ele praticamente ele fala assim, tá, legal, Cristo morreu, né? Ressuscitou, pagou o preço, nós obtemos a vida eterna. Essa, na verdade, é a verdadeira vitória do cristão, né? Ele pode ter uma vida aqui mais miserável possível, ele pode estar sofrendo o que for, ele pode passar pelas piores coisas aqui, ele é mais que vencedor em Cristo, porque Cristo morreu na cruz e salvou ele, né, da condenação eterna. Tá, legal, mas por que ele não volta logo, não salva logo quem ele tem que salvar e acaba logo com esse sofrimento que nós temos aqui, né, com essa passagem aqui e tal? E aí ele inicia e ele volta lá na questão da invasão. Lembra que nós já tem um vídeo aqui no canal onde eu expliquei o capítulo que fala sobre a invasão? Aí aqui no final do capítulo 5 ele volta novamente nessa questão da invasão e fala que a primeira invasão foi de maneira discreta, né? Aprove Cristo se manifestar dessa forma, né? Mas que a próxima volta de Cristo aqui na Terra, aí já não vai ser de maneira discreta, né? Vai ser de maneira explícita, todos vão ver, e já vai ser para, de fato, sacramentar ou a vida eterna ou o juízo eterno. E aí ele entra, né, nos detalhes aqui, e eu vou, antes de finalizar aqui explicando com as minhas palavras o que de fato é a conclusão prática, eu vou ler o trecho, porque eu lendo o trecho fica mais fácil, porque aí são as palavras do autor, né? Então vamos lá. Outra objeção possível é a seguinte: por que Deus aportou sob disfarce neste mundo ocupado pelo inimigo e iniciou uma espécie de sociedade secreta para sabotar o diabo? Por que ele não invade logo com força total? Será que é porque ele não é forte o suficiente? Bem, os cristãos pensam que ele virá com força total. Só não sabemos quando, mas podemos imaginar o porquê de sua demora. Ele quer nos dar uma chance de aderir ao seu lado de forma voluntária. Não suponho que você e eu teríamos em alta conta um francês que esperasse que os aliados invadissem a Alemanha para só então anunciar que estava do nosso lado. A invasão de Deus é iminente, mas eu me pergunto se as pessoas que pedem para Deus interferir aberta e diretamente no nosso mundo se dão conta do que estão pedindo. Quando isso acontecer, será o fim do mundo. Quando o autor se apresenta no palco, é porque a peça acabou. Deus fará a invasão, tudo bem. Mas qual é a vantagem de você dizer que está do lado dele, apenas quando vir todo o mundo natural se dissolvendo como num sonho, ou algo parecido? Algo que você nunca imaginou antes, irrompendo com força. Algo tão magnífico para alguns e tão terrível para outros, que não nos reste nenhuma alternativa para qualquer um de nós. Dessa vez, Deus virá sem disfarce. Algo tão impressionante que causará reações de amor ou horror, irresistível a toda criatura. Então, será tarde demais para escolher o seu lado. Não adianta dizer que você decidiu deitar quando já é impossível ficar em pé. Essa já não será hora de escolher. Será hora de descobrir de qual lado realmente nós escolhemos ficar.
quer tenhamos dado conta disso antes, quer não. A hora é agora, hoje mesmo, neste instante, de escolher o lado certo. Deus está se delongando para nos dar essa chance. E ela tem prazo de validade, é pegar ou largar. Ou seja, se você ainda não é cristão, né, você tem uma oportunidade hoje de se tornar cristão, né? Então, assim, entregue sua vida a Cristo, né? Praticamente é isso que ele terminou esse capítulo dizendo, né? Porque qual é a conclusão prática? A conclusão prática é que ele ainda não voltou para dar chance para o máximo de pessoas possíveis fazer parte, né, desse corpo de Cristo e, por meio da comunhão com os irmãos, praticar o que é ser cristão, né? E o que é ser cristão? É você saber que, por mais que você esteja sofrendo tudo aqui nessa vida, por mais que tudo esteja dando errado, você sabe que você tem um Pai que está nos céus e que lá existem muitas e muitas e muitas moradas, né? E esse Deus, por meio do seu Filho, né, se manifestou aqui na terra e morreu no meu e no teu lugar. Então a morte eterna foi anulada. Cristo venceu a morte, né? O apóstolo Paulo fala que o último inimigo que tinha que ser vencido era a morte, e Jesus venceu a morte. Então, assim, cabe a você, de acordo com a visão de C.S. Lewis, escolher ou não esse caminho, né? Então, eu te convido nesse momento a escolher, né, esse caminho de ser um cristão. Procure um amigo seu que é cristão, mas antes até de procurar alguém, agora mesmo, né, dobre o seu joelho, né, confesse a sua fé em Cristo, né, entregue a sua vida a Jesus, fale para Jesus agora nesse momento, né, Senhor, esse rapaz aí do canal Literatura para Leigos explicou, falou o capítulo todo, mas eu acredito nessa mensagem, eu quero realmente entregar minha vida a Ti, realmente está dando tudo errado na minha vida, eu nem sei se a minha vida aqui vai melhorar, mas eu quero fazer parte do Teu corpo, eu quero fazer parte, né, desse rebanho, né, onde o Senhor é o pastor de todos nós e o Senhor, né, conduz todo esse rebanho. Então eu te convido, faça essa oração. Senhor, recebe a minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu tenho certeza, eu não posso te dar certeza de que a tua vida aqui material, a tua vida, né, o teu contexto vai melhorar, mas uma certeza eu posso te dar, que você vai ter uma vida eterna. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Eu deixo essa mensagem e aqui eu termino o livro 2. Tá ok? Vou deixar aqui embaixo o link, né, para que você possa estar adquirindo esse livro. Um abraço a todos.